Entrevista do dia. Vamos para nossa entrevista desta quinta-feira e até o clima, né? Tá agradável para uma boa conversa. Hoje a nossa convidada é uma conhecida de longa data. Ela que é filha, é mãe, é empresária e vem desenvolvendo um belíssimo trabalho no que tange ao marketing. E hoje aceitou, com uma agenda atribulada, o nosso convite para estar aqui para a gente conversar sobre o marketing. Já fez essa reflexão esse ano da importância para a sua vida, para os seus negócios, você profissional autônomo também? Nós vamos falar de estratégias, aquelas que funcionam, que são assertivas, e também de tendências, entre outros assuntos. Inclusive, essa pauta é uma demanda que chega muito da nossa audiência, tentando compreender melhor o marketing. Eu vejo você aí tentando se aproximar melhor dessas informações e lidar bem com essa ferramenta poderosa. Na bancada conosco, uma super especialista no assunto, Estela Aquino. Boa tarde, bem-vinda! Boa tarde, Marcela. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com você. Enfim, saiu, né? Enfim, mulher. Depois de tanto tempo combinando. Espero que seja uma conversa muito maravilhosa. Que assim seja e assim será. Estela, aqui a gente tem o bom costume de sempre aproximar os nossos convidados da nossa audiência, porque a gente percebe que a gente gosta de ouvir histórias se aproximando um pouco da trajetória, conhecendo um pouco mais. Você que está ouvindo agora não sabe o esforço de uma mãe empresária, mãe com 2 filhos pequenos em fase de adaptação, e fez um esforço para estar aqui compartilhando conhecimento com você. Mas para quem não te conhece, quem vai te ouvir pela primeira vez aqui, conta um pouco da sua trajetória, da sua conexão com o marketing. Hoje você está voando aí com um trabalho belíssimo, mas como começou, como é a sua história? Compartilha com quem está te vendo, te ouvindo pela primeira vez. Ai, vamos lá, então. Difícil falar da gente, né? Muito mais fácil quando a gente só ouve. Mas meu nome é Estela Aquino. Eu falo que eu não escolhi o marketing, na verdade, o marketing que me escolheu, porque eu nem sou formada, na verdade, né, em publicidade, que geralmente é como se acontece. Eu sou arquiteta de formação. E eu e hoje meu marido, né? Nós começamos bem novinhos juntos, com 18 anos. E com 22 anos, me descobri grávida. Como, né? Como aconteceu? Passei por isso. Um desespero. E aí, fomos... O ano de 2019 foi insano. Eu falo que foram 10 anos em um. Nós nos casamos, nos mudamos, tivemos nosso filho, né, Luiz Henrique, e entramos em um negócio que o meu marido, na época, ele ganhava R$1.500, eu ganhava R$800. Ele chega em casa e me diz: meu bem, nos tornamos sócios de uma estrutura de R$2 milhões. E eu falo: oi? Né? E aí, como vamos fazer isso? Foi tudo que tínhamos e o que não tínhamos, né, na época. E eu que estava com um neném pequenininho, me preparando para entrar no ramo de arquitetura, eu tinha acabado de me formar. Os planos mudam, porque a gente não tinha como contratar uma babá ou ajuda, né? E eu olho e falo: vou ter que dar uma pausa. Dou essa pausa que não durou muito tempo, porque isso foi no final de 2019, nós estávamos nos preparando para abrir o CT Bonifácia, que era o empreendimento de milhões, né? Que hoje nós temos o CT Bonifácia. A data da inauguração do CT, se eu não me engano, era dia 26 de março. No dia 16 de março é instaurada a pandemia e tudo fecha, né? E aí, nesse momento, abre, não abre, aquela insegurança, né? Incerteza de tantas coisas. Eu olho e falo: o que faz um negócio virar? É o marketing. Então, eu vou me especializar em marketing, né? E aí começa a minha trajetória no marketing, na época vendendo carro, pegando mais empréstimo para entrar em mentorias e cursos. E aí começa ali com o CT Bonifácia, que era a nossa empresa na época, como nosso case, vamos dizer. Graças a Deus, hoje é um sucesso. Nós já temos mais 2 unidades. Mas é ali que dá o início, né? Então, uma arquiteta que, por necessidade, na verdade, e questões de mercado, eu entrei para o marketing. E eu falo que foi uma grande virada, porque foi no momento que tudo mudou, né? E na época eu não enxergava isso como algo positivo. Eu enxergava como um grande desafio. Como que eu vou acompanhar isso, né? São muitas mudanças e eu acho que todo mundo se pergunta isso hoje.
mas eu vejo que hoje foi um grande diferencial, né? Que querendo ou não, hoje nós temos uma agência de marketing que começou da pandemia. Então, não veio, talvez, com os vícios tradicionais de agências lá de trás que tentam se movimentar, assim, né? Nos dias de hoje. E um grande desafio pelo que você coloca. Hoje uma estrutura, e é bom contar essa história, porque hoje você tem uma estrutura, eu vejo que recebe com todo um diferencial os seus clientes, mas provando aqui, professor, que nasce num momento crítico, que nasce de uma necessidade, e eu acredito também, e me corrija se eu estiver errado, que nascendo nesse formato, que é desafiador, também com uma pegada moderna, entendendo uma necessidade, porque naquele momento as pessoas precisavam de solução para vender com as portas fechadas, para se destacar de alguma forma. Então, também balança essa forma. Você já nasce de uma forma inovadora e moderna também pela situação, pela base ali. Acredita que sim, Esther? Exatamente. E o mais engraçado é que, de primeira, eu comecei fazendo marketing, né, do CT Bonifácia e fazendo o meu marketing para arquitetura. Ainda tinha ali o sonho da arquitetura. Ainda tinha o sonho da arquitetura. Mas, na época, eu ainda estava aprendendo sobre comunicação. Entendi. Então, ao invés de conseguir atrair clientes para arquitetura, eu comecei a atrair arquitetos que queriam que eu fizesse o marketing deles. Hoje eu entendo claramente, né, a minha comunicação, como estava errada para o público-alvo. Na época, eu ainda estava aprendendo. Mas foi aí que me abriram tantas portas. E Fica à vontade, professor. O que você trouxe de repertório da arquitetura que você utiliza hoje no marketing? Tudo. Na verdade, hoje, as principais viagens até que eu faço ainda estão relacionadas à arquitetura. Porque a arquitetura e a moda, elas são a base para harmonia, para design, para sensorial, né? Então, como a Marcela falou, hoje a gente tem todo um apreço em como receber no caminho do cliente, né? Que é o que a gente traça até na agência de marketing. Porque às vezes as pessoas acham que marketing hoje é a postagem. Não, muito pelo contrário. O post, ele é a pontinha do iceberg que se vê, né? Até porque se você gasta uma energia gigantesca para fazer um post e o algoritmo naquele dia não entrega, vamos dizer, você acabou o marketing. Não, ele é apenas um pedacinho. Então, toda essa trajetória do cliente, ela é muito traçada quando se pensa numa casa, quando se pensa num cômodo, né? E até a questão da estética, textura, o que combina com o que harmoniza com o que. Então, hoje a agência ela é totalmente voltada pro alto padrão, para empresas que se posicionam no alto padrão. E eu vejo que um dos grandes diferenciais é ter esse senso estético que foi construído através da arquitetura. Da arquitetura. Você disse assim, o post é a pontinha ali, né? Eu quero que você fale um pouco dessa definição, porque desde que anunciei a sua presença, Marcela, eu tenho dúvida do que é o marketing, como um influenciador pode contribuir, o marketing tradicional e o marketing moderno, qual a diferença? Então, vamos esclarecer sobre esse marketing atual, né? Não vamos colocar nem como tradicional, como moderno. Como a sua agência, como você percebe o movimento do marketing atualmente, Stella? Perfeito. A gente poderia entrar aqui em diversos temas sobre as diferenças do que vem se mudando, né? Mas eu vou focar em duas que eu acho que são os principais pontos que as pessoas têm dúvida, que é em questão de produto, em questão de canais, vamos dizer assim, né? O que mudou em questão de apresentação de produto ou serviço? Lá atrás, não se tinha acessibilidade. Então, vamos dizer, você tem essa caneta azul, certo? Eu preciso de uma caneta azul. E eu sei que você tem. Eu vou até você e eu vou comprar a caneta azul porque você está mais perto de mim, porque você está na minha esquina, porque você é amiga da minha prima, né? Então, o que você tem que mostrar? Você tem que mostrar a caneta azul. E você vende sobre a demanda. Hoje, eu quero uma caneta azul. Você compete... Ai, perdão. Imagina, só mais pertinho. Você compete com o mundo inteiro. Eu consigo ter essa caneta azul em 3 dias que ela vem da China. Sim. Né? E muito provavelmente com um preço muito mais atrativo do que o seu. Então, a percepção de valor em questão de produto, de marca e até de humanização, ela mudou muito. Hoje eu não posso mais comunicar que é uma caneta azul. Eu preciso criar uma narrativa, um ponto de conexão para que você me escolha, independente de quantas canetas azuis estiverem no mercado. Né? E assim a gente comunica produto, serviço, eles estão inseridos em uma narrativa e não mais o produto pelo produto.
Stella, nesse ponto, acho que é importante esclarecer o ouvinte qual a diferença entre marketing e propaganda, que as pessoas confundem bastante. Muito legal. Então, vamos lá. O marketing, ele é o todo, né? Sim. Então, quando a empresa chega na agência, a primeira pergunta que a gente faz qual é o seu modelo de negócio e qual é a sua visão até daqui 3 anos? Onde você quer chegar? É a partir dessa visão que aí, às vezes a gente acha que visão é só algo, vamos colocar aí, literal, filosófico. Não, né? A visão, ela de fato precisa ter um ponto de partida, metrificável e com prazo determinado. E como eu vou chegar lá? Então, quando ela nos dá essa base, todas as estratégias, que a gente chama de campanhas, né? Que nós iremos criar, ela precisa nos fazer chegar até essa visão. A propaganda, ela está dentro disso. Dentro de uma campanha, dentro de uma estratégia. Então, eu vou dar o exemplo, né? Que neste mês, a campanha de marketing vai ser a venda da xícara. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque a xícara nos dá uma boa lucratividade e com ela nós conseguiremos aumentar o nosso faturamento em 30% vendendo para empresas. Porque ao invés de vender uma para uma pessoa, eu vou vender 30 para uma empresa. Estou dando um exemplo, tá? Então, temos o motivo, temos o produto, certo? E temos a campanha. Como que a gente vai fazer essa campanha? Olha, primeiro, então, nós vamos fazer o pré-lançamento. O que é o pré-lançamento? Preparar a audiência para isso, certo? Legal, então vamos fazer uma antecipação, vamos colocar em todos os veículos alguma surpresa. Acho muito legal os pré-lançamentos, né? Que, por exemplo, manda uma caixinha com uma chave. E aí a pessoa não sabe o que é até então, cria aquele burburinho de surpresa. Isso é o pré-lançamento, você está preparando a audiência para aquilo. Depois nós temos o lançamento. Como que a gente vai ativar essa campanha? Aí entra a parte, por exemplo, de influencers, né? Que precisam estar, de fato, relacionada ao produto. Então, entra o influencer, entra a propaganda, entra o outdoor, entra todas as mídias, os vídeos de venda direta. Depois você tem o pós-lançamento, recuperação de venda. Porque, às vezes, nesse meio tempo, alguma pessoa não comprou, e aí precisa se saber o motivo, entra o comercial para fazer a recuperação de venda. Então, isso é uma campanha de marketing, certo? A propaganda, ela é um item dessa campanha, como a gente vai divulgar cada etapa, né? O Jorge Oliveto tinha um conceito bem simplesinho, não sei se você concorda com isso, que ele dizia o seguinte: a propaganda é mostrar que existe onde está. E quando eu falo de marketing, eu gero uma necessidade com justificativa para as pessoas adquirirem. Perfeito. Era a definição que ele dava. Mesmo. Gostei. Então, é o movimento todo. Sim. E você tem se destacado no mercado? Quem não conhece, como é que faz para acessar o seu trabalho lá na rede social, Stella, para te encontrar? StellaAquino.mkt de marketing, né? Então, entra lá e acompanha um pouco o trabalho. Você é cuiabana? Cuiabana, de Chapa e Cruz. Nascida no Hospital Geral, não? Nascida na Fêmea. Essa pergunta eu não posso, né? Não pode. Inclusive, eu vou pedir para ela, porque eu quero uma campanha cuiabana nascida no Hospital Geral. Vamos fazer essa campanha? Vamos. Pra, né, valorizar o que é nosso. Super Mas uma cuiabana estratégica. que tem se destacado tanto. Fala um pouco, a gente já explicou sobre essa diferença do marketing e da propaganda. E tem algumas perguntas que eu acredito que você vai conseguir compactuar aqui comigo as respostas. Eu tenho, por exemplo, a Helena que está perguntando a força da propaganda em TV, se vem perdendo espaço por conta da rede social. Eu tenho também o Roberto que fala dos influenciadores. E eu tenho também a pergunta que eu adorei do Walter, que diz que pequenas empresas, né, esse investimento ele deve ser mais focado em quê, de acordo com esse planejamento de marketing. Então, vamos tentar imaginar esses cenários para quem está começando o ano, quem sabe traçando essa estratégia. Eu sei que você atende esse mercado que você já sinalizou e a gente vai tratar mais, mas para quem ouve, os profissionais autônomos, os empresários, tem alguma estratégia, um planejamento básico que pode funcionar para a maioria das pessoas, Stella? Sim. Vamos lá, por ordem, então, né? A primeira pergunta foi... Deixa eu voltar, porque eu estou aqui. Sobre a questão da TV. Você vem perdendo espaço e se é interessante eu voltar mais para a rede social. Perfeito. Depende muito de qual é o negócio, né? Existe um público que ele só está na TV ainda, né? Então, não importa se o seu público provavelmente é de uma faixa etária maior, né? Mais idosos, ou serviços mais institucionais. Eu tive uma vez um cliente, bem logo no comecinho, que ele vendia flores para velório. Olha isso. Sim. E não importava o que você fazia nas mídias. Não convertia. Né? Porque ninguém estava ali passando por isso, talvez enrolando uma mídia, mas estava ali com a família inteira, vamos dizer, concentrada. Até ocultava o negócio. E não quer nem ver, né? Não quer nem ver, né? Então,
lógico que todo mundo acha que a mídia tradicional, ela vem perdendo força, a questão de outdoor. A gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso, mas para posicionamento de marca, para força de campanha, a marca ela se posiciona quando ela mostra que ela tem orçamento para continuar investindo na mídia tradicional. E existe um público que ainda é só a mídia tradicional que alcança, que a gente não pode esquecer deles, né? Mas, de fato, a internet e as mídias, elas trouxeram, elas democratizaram, na verdade, o marketing. E qual que é o movimento que nós, da agência, ainda estamos em conscientização com os nossos clientes também? Porque o que aconteceu? Antes, vamos dizer aí, da pandemia, né? O marketing não era acessível. Só quem tinha muito orçamento conseguia colocar numa televisão, conseguia colocar numa rádio, conseguia colocar no outdoor. Era caro, né? Então, as empresas que tinham esse acesso, elas já sabiam como funcionava o marketing. Elas já sabiam que marketing é investimento, onde o marketing entra e como ele pode te dar retorno, que não vai ser no primeiro dia, que não vai ser no primeiro mês. Elas já sabiam disso, né? Quando entra a pandemia e essa propaganda, vamos dizer assim, se torna acessível, ou seja, você consegue criar um perfil no Instagram gratuito e cada um consegue fazer a sua própria propaganda, né? O que acontece? Surgem os infoprodutores que te ensinam a dobrar o seu faturamento através da internet, né? Então, você acabou de criar seu perfil e já chega uma avalanche de pessoas te fazendo promessas mirabolantes e começa a educar o mercado de uma forma totalmente diferente do que era, de uma consciência de fato palpável sobre o marketing, né? De fato coesa sobre o marketing, achando que você postar no Instagram vai duplicar, triplicar, quadruplicar seu faturamento em um mês, né? Então, existiu este movimento também de pessoas, de empresários, vamos dizer, pequenos ainda, que ainda acham que só o post, vamos dizer, só a postagem ou, né, a mídia é suficiente. Então, isso é algo muito importante para se conscientizar. O marketing, ele te traz inúmeros benefícios, né? A estratégia é a principal delas, mas é um trabalho em conjunto com toda a empresa. Se o marketing não está alinhado ao comercial, se o comercial não está alinhado ao financeiro, né? Nós já tivemos empresas que, quanto mais vendia, mais tinha prejuízo. Sim. Porque a precificação estava errada. Então, quando se fala, né, que a propaganda ela vai duplicar seu faturamento, triplicar seu faturamento, tem tanta coisa no meio disso, né, que a gente precisa analisar. Mas para quem está começando agora, o que seria o principal, né, se a gente está falando de mídia, ter um social media. Seria algo essencial, considera? Essencial, exatamente. E a questão do público, Estela, o marketing identifica para o cliente, muitas vezes o cliente não tem muito essa... como eu tenho alguns anos a mais que vocês, né, de estrada, né, lá no início o marketing a gente trabalhava assim com credo e incrédulo. O que é o credo e incrédulo? O incrédulo é aquilo que ele vai comprar, ele tem que conhecer os mínimos detalhes para ele entender. E o credo é aquele que compra pela fé. Eu acredito nisso, acredito que isso é bom, ele compra a marca, compra uma série de coisas. Esse público ainda existe? O marketing ainda lida com ele? Não, e ainda eu vou incluir quem quer vender para todo mundo. Eu quero vender, não importa para quem, eu quero vender, eu quero lucro, não importa quem vai comprar. Eu ainda ouço pessoas dizendo, meu negócio é vender, não quero saber para quem. Ainda cabe nesse marketing atualmente? Então, como eu disse, isso mudou muito, né? Hoje, não tem como você se conectar com todo mundo, ainda mais num mundo tão polarizado como nós estamos, né? Você não pode ser cinza, ou você é preto ou você é branco. E cheio de bolha, né? Exatamente. Bolha para tudo quanto é lado. Cheio de comunidades, né? Que só querem... A nossa bolha é boa. A nossa cabe todo mundo. A nossa pode vir do seu jeito, né, professor? Exatamente. Então, todo o mercado, ele te faz tomar um partido, vamos dizer. E quando você toma um partido, você vai ter pessoas que não acreditam naquilo e que não vão comprar de você, mas você vai ter pessoas que acreditam naquilo e que vão comprar de você. Isso seria um problema quando a gente está falando de só um negócio local, como era lá atrás, que a gente não tinha acessibilidade. Poxa, eu sou de Cuiabá e eu só vendo para Cuiabá, ou então eu sou do centro e eu só vendo para quem está no centro. Eu não tenho como escolher quem está no centro, eu vou ter que vender para todo mundo. Hoje, eu posso escolher as pessoas, eu tenho acesso às pessoas e ao que elas acreditam do mundo inteiro, né? Então, eu consigo me posicionar e encontrar pessoas semelhantes a mim, que vão comprar independente do que eu venda. Isso é muito doido, né? Então, o que a gente vê hoje, que a gente até vai falar sobre tendências para 2025,
já, né, em breve, não vão existir mais marcas só com logomarca. Qual é o caminho? Pessoas, né? A gente tem aí o exemplo da Virgínia, que está estourada. A Virgínia vende desde whey até perfume, maquiagem, né? Ela vende tudo que ela mulher consome, porque ela é a marca, não é? E aí tô colocando ela porque ela tá, de fato, muito em alta. A maioria das pessoas vão conhecer. Mas assim como ela, existem muitas pessoas e empresas que estão investindo, procurando pessoas com marca pessoal forte para lançarem seus produtos. Entendi. Né? Por quê? Porque a pessoa vai comprar através dela. Vai ficar cada vez mais pessoal o negócio. Exatamente. Então. Mas faz sentido, porque eu compro de quem eu gosto, professor. Tem essa questão. Das marcas, das pessoas, eu busco. Até os clientes eu tenho que A compra é afetiva. Ela sempre foi afetiva. Eu sinto isso, eu tenho que ter uma conexão, tenho que me representar, tenho que criar um elo, senão não faz sentido. E também, se não gosto, minha amiga, é uma estratégia que eu também afasto. Faleiro bom, né, Washington? Tá gostando? Precisa mesmo fazer essa pausa? Então vamos. Falando em não gostar, o Washington não gostou que a gente continue. Ele tá gostando da prosa, ele é obediente. Gosta do papo. Repórter CBN chegando e daqui a pouco a gente segue com a nossa entrevista do dia. 15 horas 35 minutos, quinta-feira, o pezinho na sexta-feira, ainda mais quando se celebra o Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro. Você já mandou sua mensagem pra mim? Ainda não? Tô pra te dizer, encosta esse carro, manda essa mensagem, manda no YouTube também, CBN, CBA, participa. Nós seguimos por aqui com a nossa entrevista do dia. Estela Aquino é a nossa convidada e nós estamos conversando sobre marketing. Você que me ouve agora, empresário, profissional autônomo, como é que tem se relacionado com marketing? Como é que está o seu posicionamento também no digital? A gente está conversando sobre tendências e também estratégias, mas essas estratégias que funcionam, vão funcionar aí para a sua vida. Estela, a gente já contou um pouco da sua história, já fizemos um apanhado do marketing, já trouxemos pontos importantes, mas esse relógio ele tem o péssimo hábito de acelerar quando a conversa é boa, e eu quero abordar muito a questão das tendências, porque a gente começa um ano, início de fevereiro, e eu sei que você é uma grande estudiosa do assunto, participa de mentorias, imersões. Quais tendências você pode destacar para a gente, onde a pessoa que nos ouve agora pode buscar mais conhecimento, investir um pouco mais? O que você traz de novidade nesse sentido para a gente? Perfeito, Marcela. O que a gente vê muito, né? Eu acho que o mundo ele é muito cíclico, né? Então a gente tem uma mudança e quando a gente vai chegando ao extremo dela, ela dá uma voltinha, né? A moda é cíclica e eu vejo, né, que o marketing também é. Então, a gente está em uma fase de muitas inteligências artificiais, de tudo muito volátil, né? Uma hora tá, outra hora não tá. E eu vejo que o movimento, ele é justamente de ressignificar. Então, de voltar a se conectar talvez com as suas raízes, né? De trazer a simplicidade, mesmo em empresas como a gente trabalha, que são de alta percepção de valor, né? Mostrar esse lado do simples, do pé na areia, né? Do pé na terra, das suas raízes mesmo, da sua essência. Então, eu acho que a partir de agora, que é o que todos nós estamos traçando, é conseguir se diferenciar por aquilo que ninguém copia, vamos dizer assim, que ninguém acessa, porque só você tem, que é a sua história, que é a sua essência, que são as suas raízes, né? Que é algo único seu. Não é um produto que se compra do mesmo fornecedor, vamos dizer assim. Então, acho que seria isso. Eu gostei, porque é como você faz, né? Porque, por exemplo, com a comunicação, muita gente faz, mas como você faz com o marketing, como você tem a sua mão, o seu tempero, você que vende, você é advogado, você é dentista, isso de como você realiza é algo muito pessoal. E você traz, né, a sua história, os seus valores, a sua essência. E durante muito tempo a gente viu uma palavra que nem existe, vou usar aqui, mamãe usa muito, o chiquismo, não é, professor? Fulano faz assim, a tendência internacional. Opa, mas como é que é olhar para dentro? A gente viu esse movimento na Casa Cor, lembra, professor? É bastante isso. Que a gente comentou aqui um mês inteiro sobre voltar às raízes, ancestralidade. Então, isso é uma tendência para o marketing também. Com certeza. É uma tendência para o marketing e é justamente isso, né? Em terra de inteligência artificial, quem é humano é rei, vamos dizer assim. Gostei. Então, lógico que a gente não pode abrir mão disso, né? Hoje, na agência, nós estamos implementando inteligência artificial em todos os nossos processos, mas sem esquecer daquele humano, vamos dizer, que está ali por trás, porque
em terra também de muita tecnologia, a gente nem sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, esse movimento da humanização das marcas se dá também porque quando você vê uma pessoa real, a gente tende a confiar. Né? Diferente de quando a gente vê apenas uma imagem, apenas um robô, apenas um áudio. Então, vem com tudo isso esse movimento da humanização. Do mais natural, mais Exatamente. próximo. E sem cara de jabá, eu vejo. Até vou aproveitar e colocar, a gente está falando, e ficou uma pergunta também sobre os influenciadores. Como é que você trata esse trabalho, agregando ao influenciador? Por quê? Eu também trabalho como influenciador, e aí, Júlio César, você me permite colocar a minha opinião aqui, o meu posicionamento, porque eu cheguei a um ponto da minha vida que eu só falo do que meu coração tá cheio. Isso não é da boca para fora. Se eu consumo, se eu acredito, eu não vivo disso, né? Eu vejo influenciadores que vivem somente pro comercial. Tá inserido na minha vida. Eu sou mãe, tento ter muita responsabilidade, melhor dizendo, ao influenciar alguém. Mas nem todo mundo pensa assim. E é verdade. E acredito até que deveria ter esse senso de respeito com as pessoas. Mas eu tenho gente aqui pensando como o Júlio César, vou colocar a pergunta dele. E aí, como profissional, como é que você direciona e cria essas boas conexões? Ele disse, olha só, Marcela, lá vou eu de novo. Me desculpa, mas eu não acho legal isso. Uma pessoa que se diz influenciador indica um produto, compra o produto, indica só porque está sendo pago. Fica uma compra duvidosa, pois nesse caso está comprando a figura da pessoa e não o produto, independente de ser boa ou má qualidade. Isso para mim é uma loucura. Eu acho interessante, professor, o senhor concorda? A Estela colocar o posicionamento, porque imagino que você tem diferentes clientes. Como é que você faz essas boas conexões e como é que se educa o mercado? Porque o influenciador também precisa começar a ter esse senso e a gente precisa educar, porque influenciadores estão levando a fama ou a má fama, não é, professor? Sim. Por alguns casos assim. É preciso ter ética, profissionalismo e respeito em qualquer profissão e assim também nas campanhas. Como é que você faz lá no seu negócio? Exatamente. A verdade, o influenciador, ele faz parte de uma campanha. Então, quando a gente entra na estratégia de divulgação, e a Marcela já trabalhou conosco, né, em uma campanha muito especial, inclusive, que foi escolhida a dedo justamente por isso, nós elencamos algumas profissionais que são, de fato, muito provavelmente já clientes daquela marca. Isso é muito importante. Né? Por quê? Porque quando a gente traz para perto, né? Uma pessoa que já confia, que já é cliente, é muito mais verídico. E o que acontece no mundo dos influenciadores, vamos dizer, né? Parece muitas vezes que é quem paga mais. E isso é muito ruim. Então, na maioria das nossas campanhas, nós nem fazemos divulgação pontual. A não ser que seja algo muito específico com um monte, por exemplo, para um evento. Vai divulgar um evento, né? Que é algo muito tranquilo e aí você manda para 50, 100 influenciadoras para divulgar aquele evento. Agora, quando é uma campanha de um produto específico, de um serviço específico, a gente tem como primordial contratos mais longos e se essa pessoa já se conecta ou se conectou à marca. Inclusive, tem uma empresa que foi até a que a Marcela fez a propaganda, né? O vídeo, vamos dizer, que ela tem como pretexto só usar as clientes. Então, a gente nem usa influenciadora, a não ser que a influenciadora seja de fato cliente. Isso é um movimento que vem crescendo muito, né? Por quê? E a gente tem percebido isso, que quem dá muito resultado, vamos dizer assim, nessa parte de influencer, ou são as grandes influencers que atingem a massa, e aí o orçamento é muito alto, né? A empresa precisa de um orçamento de ativação de marca muito alto para conseguir e que de fato trazem resultados, ou são aquelas influenciadoras que estão começando, que a gente chama de micro-influencers, que ainda não tem muitos contratos, porque ela mais foca na rotina em si, né? Tem aqueles contratos que ainda estão sendo construídos ao longo do tempo e que ela tem muita credibilidade. Esse meio, ele é mais desafiador de trabalhar, né? E isso por prática mesmo, por já ter trabalhado. Justamente por isso, porque as pessoas já falam, hoje talvez esteja com essa, amanhã tá com outra, né? Então, a gente tem percebido esse mercado e que eu concordo, né? Mas eu acho que para o empresário, ele precisa avaliar o que aquela pessoa inspira.
né? Porque Sim. influenciar é de fato influenciar. O que ela influencia, né? Se você vende roupa de academia, você vai pegar Sim. uma pessoa que não influencia na vida saudável. Não faz sentido. Que não parece que vai nem à academia. Né? Exatamente. posso dizer, Eu acho né? que essa confusão, ela dá questão da mudança de geração. A gente vem da geração que era do garoto propaganda, que ele emprestava a voz e a estética. Lembrei não existia do Bombril, personalidade. lembra da propaganda que ficou? Só que já faz um bom tempo que a gente está nessa transição da venda personalizada. O que é personalizada? Significa, quando fala personalizada, não é da persona. A personalidade é da personalidade. Então, assim, como a pessoa tem um ídolo jogador, um ídolo cantor, alguma coisa, é alguém cuja personalidade tem identificação. Se a identificação ele usa aquele produto, você também vai usar aquele produto. Essa é uma mudança de mercado que ela vem ocorrendo lentamente e todas as gerações estão vivendo dentro dela. Então a gente tem essa relação de conflito. Exatamente. Porque a gente era do garoto de propaganda, era o cara que vendia bem, então ele vendia todas as coisas. Por quê? A menina, a estética era bonita e a voz era bonita. Estava perfeito, está resolvido o problema. Não importa se consome ou não. Uhum. Né? E a gente vem para uma coisa muito personalizada. Hoje, quem gosta da Anitta, quer vestir igual a Anitta, comer o que ela come, ver o que ela enxerga. Existe uma diferença. Isso é personalidade. E a energia não mente. Então, assim, cada um segue e se identifica com algum. E é muito natural. Por isso que tem perfil diferente, Júlio César. Mas você tem que seguir, acompanhar e receber algum tipo de influência do que faz sentido para você. Se não faz, meu amigo, não segue, não acompanha, não compra, porque tem público para tudo. E eu desejo que esse ano seja tendência essa educação, essa verdade. Sabe por quê? Porque tá chato, tá cansativo e tá deseducando o mercado. E daqui a pouco tá sem credibilidade. Vai ter que ter uma outra nomenclatura, não vai ser nem mais influenciador se não mudar. Porque lembra dos ciclos? A gente tá ali vivendo um ciclo que eu acredito que nasce um novo, onde isso vai acontecer de forma natural e vai haver uma seleção, porque eu não sou atriz, né, professor? É minha vida, eu sou jornalista, eu sou comunicadora, e que as pessoas tenham esse mesmo respeito, porque é muito sério isso também. E até para não deixar fazer com o influenciador o que foi feito com o coach, né? Também. Que foi um negócio assim que banalizou de tal forma. Triste. Né? E o cara não tinha nada e ia fazer o coach de rico. Como que ia ficar rico em 3 dias? Não é? E aí virou o que virou. Ilusão, né, professor? Hoje essa palavra virou algo cômico. Vexatório, algo é verdade, professor. Exatamente. Ô, Estela, eu quero que você conte para eles um pouco de como é como é que você chama o caminho do cliente? Que eu acho sensacional o que você faz, eu fico toda orgulhosa. Professor, vai vendo como é que ela recebe, conta um pouco do caminho para inspirar quem está ouvindo a gente. É uma estratégia que funciona. Como é que você criou esse caminho? Conta pra gente. Pois na verdade, foi eu copiei de alguém. Desculpa, gente, Não, é verdade. É verdade. Lavoisier. Eu me inspirei, Isso, né? professor. Eu me inspirei. Eu fui em uma reunião, inclusive com meu marido, e quando a gente chegou, era uma reunião de negócios, nós estávamos em Goiânia, e nós fomos recebidos por um telão, né, com a nossa foto dos nossos filhos, bem-vindos, e eu achei aquilo extraordinário. E aí, nessa reunião, eu falei para ele, olha, eu nem tinha agência ainda, não tinha nem, trabalhava no home office ainda, né, eu fiquei 3 anos no home office, e só hoje a gente tem agência, e eu falei para ele, olha, quando eu tiver a minha agência, eu vou te copiar. E tomara que até lá em Cuiabá ninguém tenha ainda, né? E dito e feito, 3 anos depois, hoje eu faço isso. Então, e eu penso isso para todos os clientes também. Quando a gente fala em marketing, em conexão, nós precisamos impactar esse cliente pensando em todos os sentidos, né? Vamos dizer assim. Então, o olfato, o paladar, o visual, né? E isso precisa estar linkado a todos os departamentos, porque o marketing, o fim da linha do marketing é a escala, né, que é o tráfego, só que o tráfego de nada adianta se não tiver o comercial. Então, todos os departamentos, eles vão se alinhando, e quando uma empresa chega para mim e ela fala, eu quero me posicionar como alto padrão, vamos dizer, eu quero agregar valor, eu falo, tá, mas como que é seu espaço físico? Tá, mas como que é o cheiro, né, da sua loja? Você é cheirosa? Como que é a sua embalagem? Como... A empresa ela precisa ser coesa, porque senão existe uma ruptura na expectativa gigantesca, né? Então, desde o momento em que o cliente entra em contato com você, o seu posicionamento, até de resposta no WhatsApp, ele precisa ser coeso ao que ele vai chegar na loja, como ele vai ser atendido, como vai ser o produto, como vai ser a embalagem, o cheiro que ele vai sentir,
a pós-venda, né? Então, tudo precisa estar conectado. E a gente enxerga tudo isso no caminho do cliente, que é desde o momento que ele entra em contato com algum dos nossos pontos de contato, até a pós-venda, né? A manutenção, porque a gente acha que termina na venda e não. A venda é só o primeiro, né? Porque a partir dali, ele se tornou um lead, ó, já falando um pouco técnico, né? Muito mais barato. Por quê? Você já investiu para conseguir ele. Para vender para ele, você já tem o contato. Então, é ali que você lucra. Porque você consegue vender mais vezes sem dispor de maior valor de investimento, né? Então, a venda, ela é só o início. O marketing também precisa enxergar estratégias para fazer com que esse cliente consuma mais, né? E isso faz parte também do caminho do cliente. E aí o seu cliente, ele chega lá, ele tem essa experiência, tem algum outro diferencial nessa tratativa que você possa compartilhar? Tem muita gente que tem certeza que está te ouvindo, está se inspirando nessa estratégia onde você conquista o seu cliente, que você pode compartilhar? Então assim, né, hoje eu escolhi o lugar já pensando nesse caminho do cliente, porque eu queria um lugar que fosse central, né, para os meus clientes. Na antiga, ou no outro lugar que eu tava, a gente tinha muito problema de estacionamento. Então, os clientes, às vezes, não queriam ir por não ter onde estacionar, né, por dificuldade no centro. De fato, a gente tem esse problema, né, a minha agência fica ali na João Bento, São Bento, João Bento, do lado da Brave Pizzaria. Então, o caminho do cliente, ele já começa sendo captado, vamos dizer assim, pelo manobrista, né? Então, ele chega, ele só entrega a chave e ele já sobe. Numa área central, isso já é um grande diferencial. Então, a percepção de valor dele já aumentou, né? Eu fui recebido por um manobrista. Quando ele entra, é uma galeria de arquitetura e arte. Então, ele já é inserido em um ambiente de alta percepção de valor, vamos dizer assim, né? Que é a Galeria Vila Greco, que é onde nós estamos inseridos. Então, ele é recebido, né? A nossa host já recebe ele. E quando ele sobe, ao entrar na recepção, a gente tem o nosso encantamento do cliente 5 minutos antes, tem que soltar o cheirinho, né? Bastante cheirinho. E a foto dele, se tiver com a família, melhor ainda, né? Está na televisão, que a gente colocou a televisão vertical, porque a mídia é vertical, né? Com boas-vindas e tocando uma música, né? Provavelmente que ele goste e tudo mais. Então, ele fica ali esperando um pouquinho. Eu cuido muito para não deixar o cliente esperando, porque isso acaba com qualquer experiência, né? É verdade, né, professor? Esses detalhes, que é o básico bem feito. Poxa, tem que falar para a pessoa não te deixar esperando? Não era para ser básico, né? Mas é o que mais acontece. Você vai numa consulta, você fica esperando 3 horas, né? Então, a gente espaça as reuniões para não existir, né? Esse percalço, vamos dizer assim. Quando ele chega, a gente toma cuidado de servir mais opções. Então, tem um bolo, tem uma castanha, tem inclusive uma amêndoa com limão siciliano maravilhosa, que só tem na agência, que é muito boa, né? E água, Coca-Cola zero. Vamos voltar. Enfim. Como é que é essa amêndoa, professor? Boa, Você compreendeu essa ideia? Como é que é isso? É uma amêndoa recheada com chocolate branco, 0 açúcar, adoçada com mel e limão siciliano. É uma delícia para pessoas que estão de dieta, né? Gente, então, até nisso a gente fez. Nem precisa de dieta para isso. Eu acho que eu sei de onde é isso. Na hora que acabar a entrevista, eu te conto. Então, tudo isso tá nesse caminho desse encantamento. Exatamente. Isso você faz para todo cliente. Quem vai lá ter uma primeira conversa. Não, inclusive, os nossos contratos, eles são anuais. Então, eu vejo o cliente todo mês. E todos os meses, ele é recebido assim. Não baixa a qualidade do negócio, aumenta. E por quê, né? Às vezes as pessoas falam, muita moagem. Mas tudo isso só tem um objetivo, né? Ele, quando for apresentado o valor, ele achar, nossa, eu achei que fosse mais, né? Por quê? Porque eu fui recebido por manobrista, porque o cheirinho tá maravilhoso, a minha foto tá aqui. Eu fui recebido por uma hostess uniformizada, né? Então, isso agrega a percepção de valor. E é isso que, muitas vezes, a pessoa que tá começando, ela acha que é um gasto, vamos dizer, né? Então, eu vou te dar um exemplo numa loja de shopping. Tudo o que ela consumiu até ali vai dizer se, quando ela virar a etiqueta, tá caro ou tá barato. Sim. Não é? Você chega numa loja, em um shopping, por exemplo, extremamente requintado, com uma vitrine impecável de organizada. O cheiro da loja você sente no último corredor. As vendedoras estão posicionadas, te oferecem uma água, um champanhe, um docinho ou algo do tipo. Se você virar a roupa e você olhar, tô dando um exemplo, R$500,
é totalmente diferente, e não é barato, tá? Mas é totalmente diferente de você chegar em uma loja, em um lugar não muito bem localizado, com a vitrine toda bagunçada, com as vendedoras comendo no fundo da loja. Peraí, que eu já vou te atender, né? Desarrumada. Hoje no celular, né? Alguém para. Ou no celular, e aí você vira a roupa R$500, você vai achar um absurdo, né? Então, não que R$500 seja barato, mas a percepção de valor é totalmente diferente. Então, é estratégia para que se consiga lucrar mais, porque quando você agrega a percepção de valor, o seu lucro é maior, porque as pessoas não têm coragem de pedir desconto. Tá vendo, professor? Aprendemos e muito. Eu que tô mudando meu material para esse ano, tô pegando muita dica. E assim é pra sua vida, independente do que você faça. Aí você que tá ouvindo Dizem que a melhor frase que existe para quem vai vender, a pessoa falar assim, olha, eu imaginei que era bem mais caro. Quem diz muito isso aqui pra gente é o Barreto também, né? E eu tô ouvindo a Estela falar, professor, e Cuiabá, a gente já caminha para os minutos finais, tem excelentes profissionais, é bom lembrar, porque quem está ouvindo a gente que de repente está buscando profissional fora daqui, nos grandes centros, desse preparo dos profissionais, dessa competência, de olho nas tendências, nas estratégias, também é bom a gente, se você concordar comigo, Estela, a gente usar esses minutos finais para falar um pouco desse prestígio, do que é da terra, do que a gente falou dessa tendência e abrir espaço para os profissionais aqui do nosso estado. Exatamente, e aí a gente entra até na questão da tendência de raiz, né? Eu falo que Cuiabá é uma cidade que é uma capital, mas a gente é extremamente sitiano, vamos colocar assim, né? Bairrista. Então, é surreal. O que uma franquia, vamos dizer, chega em São Paulo com uma pessoa famosa e vende horrores, se ela chega com essa mesma franquia, com a pessoa famosa em Cuiabá, as pessoas vão falar, mas ela é filha de quem? É povo de quem? É povo de quem? A gente quer gente daqui. De quem que é esse? De quem que é esse? Exatamente. Tem que ter uma conexão. Exatamente. Então, o dono do negócio, com certeza ele vai vender muito mais ele aparecendo do que pegando uma famosa, né? Mesmo que nível nacional. É surreal. Cuiabá é diferente de todas as outras cidades. E por isso, nós que somos daqui sabemos comunicar isso. Então, mesmo franquias, mesmo empresas de fora, a gente precisa trazer a nossa cuiabania, vamos colocar aí, no marketing local, né? E posso dizer que conheço Estela há bastante tempo e quando fiz o convite, justamente para reverenciar esse talento, para compartilhar conhecimento e aqui publicamente para parabenizar pela construção da sua história. Eu tenho 2 filhos como você, a gente sabe e sente que rema dobrado e você encontrou um caminho, vem desenvolvendo de forma única, elegante, sofisticada, preocupado, uma entrega com as pessoas e para inspirar outras pessoas. Você que nos ouve agora e de repente está se sentindo perdida, não obtém o resultado, não se sentiu acolhida ou muitas vezes foi julgada, tem profissionais, assim como a Estela, aqui na nossa terra, extremamente preparado como ela, para atender, para entender a sua necessidade, para direcionar de forma muito responsável, ligada, é claro, às tendências, à tecnologia, à estratégia, mas de olho. Onde está o seu negócio? De onde você vem? Faça essas perguntas ao longo do dia e aproveita, se você não conhece, ouviu, gostou, segue lá no Instagram, acompanha o trabalho, vai tomar esse café chiquíssimo pela primeira vez, mas a gente também aqui, né, professor, abriu espaço para um marketing possível, para um marketing próximo, leve, natural, e você compartilhou a sua história brilhantemente, muito conhecimento, quero agradecer por aceitar o meu convite. Estava nervosa e nem doeu. Tá vendo? Passou até rápido demais, né? Esqueceu do microfone? Legal quando você esquece o microfone. Esqueci total, até me afastei dele. Tá vendo? Marcela, professor, muito obrigada pelo convite. Espero ter compartilhado um pouquinho, ajudado vocês de casa, né? Espero uma outra oportunidade também pra gente aprofundar ainda mais nesses temas, que eu acho que tá todo mundo de olho, né? Todo mundo esperando colher resultados e, de fato, tem como. A gente só precisa saber como, né? E a Ana do Agro, a nossa Ana aqui, Marcela, liguei o rádio, tô encantada. Só dela contar de como é a recepção, já quero ir. Onde que fica? Repete o seu @, pra Ana do Agro ir lá conhecer você. Ana, eu vou te esperar aqui com a gente. Segue no Instagram, @estela_aquino.mkt. Eu vou te esperar para tomar um café. Vou conseguir sua foto, te colocar um bem-vinda, bem linda na nossa recepção. Vai ter que colocar eu e o professor também. Ana, que é uma boa influenciadora, né? A Ana é do agro. Que legal. Faz a conexão entre o campo e a cidade. Sim. Professor, ela vai colocar a nossa foto lá.
A dupla. A dupla. Com certeza. Por favor. Stella, obrigada. Leve nosso carinho à sua equipe. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, conhecer talentos, uma leveza, uma acolhida maravilhosa. E que a gente conte mais histórias aqui juntas. Um ano lindo para você, uma boa adaptação para seus filhos, um carinho ao Gori também, que vem realizando um belíssimo trabalho. E olha, a gente vai ter muitos faleiros e no fim do ano, professor, já está marcado fazer compromisso. Você vem para a gente fazer um balanço das estratégias e das tendências para a gente validar. Topa? Achei que você falou outra coisa. Ela vem com as amêndoas. Por favor, pode trazer essa recepção para a bancada. Tá? Combinado. Eu acho que eu sei de onde é. Obrigada, viu? Obrigada, foi excelente. Que conversa boa.